Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma das áreas mais estratégicas e importantes para o crescimento do Flamengo. A gente vai falar sobre a base. O Flamengo deve inteirar em 2022 mais de R$1 bilhão em vendas de jogadores formados no clube, e é por isso que a gente tem que tratar com muito carinho esse tema, essa nossa base que forma tanto para a utilização no nosso time profissional, quanto para a venda. A gente sabe que o valor da venda é importante aí na hora da formação dos nossos elencos. Então eu dividi o vídeo da seguinte maneira: a gente vai falar sobre a diversificação das estratégias para fazer uma base cada vez mais forte, o que o Flamengo tem feito. Também vamos falar sobre quanto foi vendido desde 2015, a gente tem uma lista dos top 10 de vendas do Flamengo, você vai se surpreender com os valores e com alguns atletas que estão lá que a gente de repente nem imaginava. Também vamos fazer um panorama geral sobre como o Flamengo vai tratar as vendas a partir de agora. A gente sabe que o Flamengo já passa por um outro momento, já não precisa mais vender tantos jogadores, e essa venda ela não precisa ser diretamente revertida para outras questões que não a formação do elenco profissional. Então a gente sabia-se que em algum momento precisava vender para pagar a dívida do passado, para pagar outras questões que não a do time propriamente dentro de campo. Então agora as vendas serão tratadas de forma diferente. Principalmente tem três grandes diferenças e a gente vai falar sobre essas três, então é importante que você fique até o final do vídeo. Mas antes deixa eu te fazer aquele pedido clássico: se você é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, que aí faz com que esse vídeo chegue para muitas pessoas. Não custa nada para você, para mim faz muita diferença. Se você gosta mesmo de falar sobre o Flamengo, não só sobre mercado da bola, não só sobre o Flamengo dentro de campo, mas sobre tudo que envolve o Flamengo, já se inscreva no canal e aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. A base do Flamengo é um negócio e aparentemente esse negócio vem sido muito bem gerido, a base tem sido muito bem feita. Se a gente for olhar a quantidade de jogadores nos últimos tempos que foram vendidos por grandes valores, jogadores que estão ainda no clube dando retorno técnico no elenco profissional, e jogadores que estão na base, mas já monitorados por grandes clubes da Europa, a gente imagina que ali tem um trabalho bom acontecendo. Mas e aí? Será que o clube está estagnado? Será que o Flamengo ele já acha que a sua estrutura está pronta e é só continuar fazendo a roda girar para que esses atletas continuem sendo vendidos, continuem dando retorno dentro do elenco? Não. O clube está empenhado em três grandes frentes. A primeira frente é a diversificação das estratégias de captação dos atletas. Então, o clube criou uma grande rede de olheiros, capacitou esses olheiros. Não é mais como antigamente, em que tinham os contatos: fulano é amigo do ciclano da diretoria, tem um atleta vindo aqui. Isso ficou no passado. Agora o Flamengo tem uma rede de profissionais especializados em observação, em análises estatísticas e técnicas. Então a gente não tem mais aquela coisa só do boca a boca. O boca a boca continua acontecendo, aparece um grande jogador não sei aonde, esse jogador é imediatamente observado, mas ele é observado não mais de forma empírica, não a partir de uma observação de pessoas que de repente nem têm tanto conhecimento assim de futebol. Ele é observado agora por um membro dessa rede de olheiros que o Flamengo desenvolveu e amplia e ramifica. Então o Flamengo tem aumentado o número de olheiros, tem capacitado esses olheiros e tem colocado esses olheiros em locais que antes o Flamengo não tinha observação. Então o Flamengo melhorou muito a captação de atletas no interior de São Paulo. Antes o clube não abarcava jogadores dessa região. Interior de São Paulo, que tem muitos atletas graças ao grande número de clubes. Então esses atletas que surgiam nos clubes menores de São Paulo, eles acabavam ficando já nos grandes lá do estado. Então o Flamengo entrou nessa briga, o Flamengo ramificou para Norte e Nordeste a captação dos atletas. Antes eram coisas bem esporádicas, vinha 1, 2, 3 indicado por fulano. Agora não, agora o Flamengo tem uma rede de olheiros nessa região. O Flamengo busca ampliar essa rede de olheiros para todo o mercado da América do Sul. Então o esforço de agora é trazer pessoas, observadores também dos países vizinhos. Uruguai, Argentina, Colômbia e Equador são o foco nesse momento. Então o Flamengo busca fortalecer esse poder de observação nesses países. Além disso, num passo futuro, o Flamengo visa buscar implantar centros de observação também na África. A África tem sido tema de debate para esse desenvolvimento. Por quê? Porque ali existe uma capacidade muito grande de formação de atletas a partir do zero. Lá você não vai ter que brigar com grandes clubes para fazer as contratações ou fazer a formação. Você vai, de repente, implantar um centro com pouco investimento financeiro, mas que já vai atrair um grande número de meninos ali
com potencial para desenvolvimento e uma menor concorrência para essa formação. Então são poucos clubes que estão buscando esse mercado. O Flamengo pretende ser pioneiro, pelo menos na América do Sul, em implantação de centros lá. A gente sabe que a Europa já está de olho, mas ainda há muito espaço. O mercado futebolístico africano está em amplo desenvolvimento. Outra estratégia é a melhora da infraestrutura já existente. O Flamengo tem investido cada vez mais nos seus laboratórios, isso mesmo, os laboratórios do profissional estão e ficarão cada vez mais separados dos laboratórios da base, já que o clube já trata todas as suas categorias com o profissionalismo que é exigido no elenco profissional. Então o Flamengo, os atletas hoje estão passando por exames a cada treinamento, de lactato, o Flamengo usa um máximo de tecnologia, o clube pretende comprar uma nova câmera hiperbárica para utilização exclusiva da base em pouco tempo. Então a gente consegue ver que as inovações tecnológicas que estão sendo implantadas no profissional também estão sendo investidas para a infraestrutura da base. Lembrando que a base hoje já tem um módulo muito semelhante ao do profissional no Ninho do Urubu. Então o clube está muito bem servido nessa questão de infraestrutura e os próximos passos são investimento em tecnologia. Tecnologia de recuperação de atletas, tecnologia de predição de treino, softwares para planejamento, enfim, uma série de questões mais específicas do futebol que o profissional já está passando, já está recebendo, e a base não vai demorar a passar e vai receber a mesmíssima estrutura que o profissional tem recebido aí para desenvolver o máximo dentro de campo. E a terceira coisa que o Flamengo tem feito nos últimos tempos, de forma quase que silenciosa, é o desenvolvimento das relações internacionais com os grandes players do mercado. Hoje o Flamengo ocupa uma posição de top 20 de formação de jogadores no mundo, ficando à frente de muitos times europeus, muitos clubes reconhecidamente bons em formação de jogadores. E para isso ele está fazendo uma rede de network aí com esses clubes. Então o Flamengo tem visitado nos últimos tempos os maiores compradores do futebol mundial para apresentar a sua base, para apresentar a infraestrutura, para trocar conhecimento. Tem muito time da Europa interessado em saber o que o Flamengo tem feito aqui no Brasil com tanto sucesso. O Flamengo está abrindo as portas para esse clube porque sabe que é benéfico as possibilidades de negociação acontecerem aí entre esses principais clubes do mundo. O Flamengo, veja bem, o Flamengo ele não se coloca como um opositor a esses grandes clubes. Ele sabe que os grandes clubes virão tentar contratar os jogadores e é importante que eles venham. E isso faz com que esses jogadores sejam cada vez mais valorizados e que o Flamengo possa, com essa valorização, decidir para quem, quando, se deve ou não vender. E aí a gente chega às 10 vendas mais caras da história do clube para entender a importância da base nesse processo. Bom, vão ser mais de 10 jogadores porque existem alguns empates, mas vamos lá. Primeiro a gente começa com o Vinícius Júnior com 45 milhões de euros formado no clube. Lucas Paquetá, 38,4 milhões de euros, também formado no clube. Lembrando que esses jogadores ainda podem se transferir e com o valor da transferência, do mecanismo de transferência que protege os clubes formadores do Flamengo, aumentar as rendas aí oriundas desses atletas, caso que já aconteceu com o Lucas Paquetá e provavelmente deva acontecer no final do ano, já que ele deve ser vendido novamente. Bom, temos o Renier vendido por 30 milhões de euros, temos o Gerson aí, então, como eu havia dito, das 10 vendas, 2 aí não eram de atletas formados no clube, o Gerson é um deles, mas é importante salientar que o Gerson foi comprado com dinheiro oriundo das vendas lá de Paquetá e Vinícius Júnior. Então a gente já consegue perceber estrategicamente como a base também ajudou nesse processo. O Gerson foi vendido por 20 milhões de euros. Temos aí depois o Adriano Imperador formado na base, 13 milhões e 100 mil euros. Depois o Léo Duarte vendido ao Milan por 10 milhões e 600 mil euros. Ele foi muito bem vendido, zagueiro que saiu bem caro. O Reinaldo, ele mesmo, o Reinaldo que foi vendido ao PSG por 10 milhões de euros, envolvido na negociação Adriano e Vampeta lá, então também tivemos aí essa passagem ruim na nossa história, a utilização mal feita da base. Tivemos o Jorge por 8,5 milhões de euros, o lateral que hoje veste a camisa do Palmeiras, e aí na última colocação nós tivemos Pablo Mari, Jean Lucas e Muniz. Então Pablo Mari, que foi mais um dos jogadores que veio. O Pablo Mari veio por uma quantia praticamente irrisória do ponto de vista de contratações, mas o salário era pago sim com dinheiro oriundo das últimas vendas lá do mercado de 2018. E o Jean Lucas e o Muniz, os dois formados e os dois muito bem vendidos. O Jean Lucas e o Muniz vendidos por 8 milhões de euros. Essas são as 10 vendas mais caras da história do clube e a gente consegue perceber
que em 8 posições estão jogadores, 8, 9 posições, né, já que existe um empate, estão jogadores formados na base do clube, e nas posições que não estão os formados na base do clube, um principalmente, que é o caso do Gerson, foi adquirido e revendido com lucro posterior, exclusivamente com o dinheiro da formação dos atletas. E aí, quais são as estratégias para a utilização do dinheiro oriundo dessa base? Já que agora a gente não tem mais tantas dívidas para pagar, não tem tantos rolos aí de impostos, essas coisas que drenavam o dinheiro aí no passado. Bom, o Flamengo pretende dividir os investimentos em 3 partes. A primeira delas é vender para comprar bons atletas de retorno técnico imediato. Como isso? O que isso quer dizer? Bom, alguns atletas da base serão vendidos e continuarão sendo vendidos, já que não integrarão o elenco profissional de forma imediata. Esses atletas serão vendidos para que se compre jogadores ou adquira as luvas, os direitos federativos de jogadores que venham para dar exclusivo retorno técnico imediato dentro de campo. São jogadores que não serão vendidos no futuro. Vou citar um exemplo. Por exemplo, como veio o Felipe Luiz em 2019, como veio o Rafinha também em 2019, jogadores que vieram, foram adquiridos por uma grande quantia no pagamento de luvas, já que eles estavam liberados dos seus clubes, mas que vieram para entregar de forma imediata, vieram para ser titular e fazer o Flamengo campeão. Então essa é uma estratégia, vender jogadores que não serão utilizados no seu profissional de forma imediata para trazer esses jogadores que venham e joguem de forma direta. Uma outra estratégia, e a segunda, é comprar jogadores que deem retorno técnico durante um tempo e sejam revendidos por alto valor. Por exemplo, o caso Gerson. Gerson foi adquirido, comprado de forma parcelada, parte do dinheiro ou o dinheiro oriundo das vendas lá de 2018, Paquetá, Vinícius Júnior, fez esse pagamento, ainda estava se fazendo quando o Gerson já foi vendido depois de um grande retorno técnico, de títulos, de idolatria. Então esse também é um cenário que vai continuar acontecendo no Flamengo. O Flamengo vai continuar utilizando o dinheiro oriundo de venda de grandes jogadores para comprar atletas e esperar o retorno técnico e fazer uma revenda valorizada. Hoje no elenco nós temos, nesse caso, por exemplo, o Pedro. Pedro que já foi campeão brasileiro, ainda não é titular absoluto do time, mas ele já foi campeão e a gente já viu que houve nesse meio tempo uma valorização do atleta, já tivemos equipes interessadas. É claro que o Flamengo vai escolher vender, quando escolher, vai vender para um mercado que não o atinja, né? Que não seja um rival direto. O Flamengo não vai vender para nenhum rival nacional o Pedro, a não ser por uma quantia absurda que eu acredito que nenhum clube brasileiro vai conseguir pagar. Então, essa segunda estratégia está sendo utilizada hoje, por exemplo, com o Pedro. O Flamengo vai continuar fazendo isso. A terceira estratégia é a que o torcedor rubro-negro mais espera. É a hora em que o Flamengo vai pinçar alguns desses atletas e fazer eles se desenvolver na equipe profissional. Acontece que esses atletas, eles são mais raros. Por exemplo, o Vinícius Júnior e o Paquetá seriam jogadores importantíssimos hoje para o elenco do Flamengo, mas lá em 2018 o Flamengo ainda não tinha a pujança financeira, a equipe, o elenco que o Flamengo tem hoje. Talvez hoje aí a intenção dentro do clube é essa. Na hora que aparecer um novo Vinícius Júnior, novo Vinícius Júnior é um modo de falar. Na hora que aparecer uma nova grande estrela, um jogador que consiga vestir a camisa, jogar mesmo sendo jovem, consiga ser o propulsor de um time muito vencedor, como por exemplo seria o Paquetá agora, se o Paquetá vestisse agora a camisa do Flamengo, o Flamengo não mais vai vender, a não ser que seja assim por uma soma, uma cifra absurda. Tanto que a gente já viu algumas investidas aí pelo Matheus França, Matheus Gonçalves, e o Flamengo imediatamente recusou por causa disso. O Flamengo espera o desenvolvimento desses atletas para entender se eles podem ou não ser o cara em que o Flamengo vai fazer um projeto muito semelhante ao que o Santos fez com o Neymar. Só que na época que o Santos fez com o Neymar lá atrás, o Santos estava quebrado, não tinha o poder de negociação que o Flamengo tem hoje. Então a ideia é o Flamengo formar um grande cara, uma grande estrela, que seja o propulsor de um time muito vencedor e que forme uma nova geração de rubro-negros, que tenha uma grande identificação com o time e que aí sim, lá no futuro, depois de muitas vitórias, depois de entrega do retorno técnico e título, se decida, e aí, permaneço no Flamengo e faço uma carreira toda aqui no clube, ou sou vendido já com meia idade para um grande clube da Europa, de repente com 25, 26, 27 anos, que é um jogador que já deu o retorno técnico, já passou grande parte da sua carreira, do melhor momento da sua carreira dentro do clube. Então esse é o próximo plano do Flamengo. O Flamengo então tem essas 3 estratégias para o dinheiro oriundo das vendas dos jogadores da base e quer cada vez mais o seu elenco, peças importantes sejam formadas ali dentro do clube, e a gente espera que isso realmente aconteça. Bom, esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Mengo é paixão, valeu!